Oi pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre um assunto que várias pessoas me pedem lá no Instagram, que é indicação de livros, mas eu vou falar especificamente sobre esse livro aqui, Perícias de Engenharia, a Apuração dos Fatos. Provavelmente, se você quer entrar na área de perícias e procurou livros, você já se deparou com esse aqui. Será que ele é um livro bom? Será que vale a pena ter? Será que não? Você vai descobrir nesse vídeo hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Cibele Daualba, eu sou engenheira civil e perita judicial e também atuo na esfera extrajudicial com laudos e pareceres técnicos de avaliações e de patologias das edificações. Estamos apresentados, então agora vamos direto ao assunto que nos interessa, né? Vou falar então para vocês um pouco sobre esse livro em especial, sobre perícias de engenharia. Primeiro, por que eu acho que esse é um bom livro para você que está começando ou que quer começar na área de perícias? Como vocês podem ver, primeiro, ele não é um livro super extenso, ele é um livro que tem aí 270 páginas aproximadamente. Ele é um livro com uma linguagem bem acessível e ele pega um geralzão assim da área de perícias e também de laudos extrajudiciais. Você consegue aí um conjunto de informações bem legal. E agora eu vou falar um pouco sobre o conteúdo em si desse livro. No primeiro e no segundo capítulo, a autora fala basicamente sobre uma introdução do que é o mundo das perícias judiciais e também como que é a atuação do profissional da engenharia e também da arquitetura nessa área de perícias judiciais. Inclusive, a autora é arquiteta, ela não é engenheira civil. Isso mostra que você que é arquiteto também pode atuar nessa área, tá bom? Então, nos dois primeiros capítulos, ela basicamente vai falar sobre o que é a área judicial, quais são as características de um perito. Por exemplo, ela diz, o perito precisa ter algumas características técnicas, mas também algumas características de comportamento, que são muito importantes para quem quer começar nessa área. E ela fala sobre a ética, sobre o comprometimento na busca pela verdade e também outras coisas que você vai ver aqui no livro. Toda essa introdução que ela faz sobre o perito e o processo judicial e as perícias tá no capítulo 1 e aí vai pelo menos vai ali em torno de umas 40 páginas. Ela também fala sobre o histórico das perícias judiciais no Brasil. Esse é um trecho bem curtinho, mas é bem interessante, eu gostei bastante. No finalzinho do capítulo 2, a autora faz uma breve introdução sobre o que vai vir no capítulo 3, onde ela vai mostrar alguns modelos de laudos. E nesse finalzinho do capítulo 2 tem uma parte que eu acho bem importante que você saiba, que é as atuações possíveis do profissional na área judicial e também na área extrajudicial. Então, basicamente, você que é profissional da área de engenharia ou da arquitetura, você tem duas possibilidades para atuar, duas grandes áreas, né, para atuar na área judicial, que é a área de avaliação de imóveis, avaliação de bens também, porque engenheiros mecânicos e engenheiros agrônomos podem fazer a avaliação de imóveis rurais e propriedades rurais, e também avaliação de bens, máquinas, equipamentos. E a norma que a gente usa para nortear esse conhecimento é a NBR 14653, que você pode encontrar lá no site da ABNT. No capítulo 3, o capítulo 3 eu achei que foi assim, um capítulo bem legal, bem prático, porque a autora, ela traz ali alguns modelos sugestivos de laudos, mas não é assim páginas e páginas de laudos. Ela explica quais são os itens que precisa conter num laudo. Quando você for fazer um laudo de patologia, o que você precisa colocar, o que esse laudo precisa constar? Quando você for fazer um laudo de inspeção predial, quais são os principais itens que você deve colocar nesse laudo? Então, ele é bem breve, ele tem ali, são aproximadamente 17 páginas, que ela vai falar sobre modelos de laudos. Então, não é assim um texto completamente difícil de ler, mas ele é bem útil para você começar a fazer os seus laudos. E aí depois, no próximo capítulo, a autora fala sobre o que é a especialidade dela, que é patologias e vícios construtivos. Então, bem voltado agora para a engenharia civil e para a arquitetura. E aí ela cita ali algumas coisas da experiência dela, da vivência dela, né? E ela fala sobre as patologias mais comuns, como por exemplo, o sistema estrutural, o sistema de vedação.
E aí ela vai explicando brevemente sobre quais são as principais patologias nesses sistemas construtivos. E daí assim, pessoal, esse não é um livro de patologias das construções e não é um curso de patologias das construções, mas ele te dá uma noção bem legal de quais são as principais patologias e também tem algumas ilustrações com fotos, como por exemplo essa daqui, ó, que ela fala sobre as recomendações quanto a aberturas de fissuras. Aí ela fala sobre uma lista ali das recomendações quando você for analisar esse sistema, né, da edificação, e aí tem ali algumas fotos. O que eu achei de desvantagem desse livro é que as imagens não são coloridas, então algumas coisas acaba ficando meio ruim a visualização. Por exemplo, essa foto sobre a armadura em processo de corrosão é uma foto que fica bem ruim de identificar ali quais são os elementos, o que é isso ali. Fica meio difícil de ver as imagens. Fora isso, pessoal, o conteúdo assim é muito legal, principalmente para você que está começando ou para você que já começou e quer um guia geralzão assim do que fazer. Aí, claro, depois você vai se aprofundar nos conhecimentos, porque, por exemplo, aqui, ó, ela fala sobre problemas de acabamentos, argamassas. Nossa, só sobre argamassa tem vários artigos científicos, né, sobre argamassa. Você pode inclusive fazer um mestrado, um doutorado só sobre argamassa. Então não tem como ser tudo explorado em um livro tão pequeno, né? Mas ele cumpre muito bem com o propósito de te fornecer uma visão geral do processo de elaboração de laudos periciais. Então, pessoal, resumindo, o conteúdo desse livro, ele é basicamente assim. No começo, ele fala sobre o que é a área da engenharia legal e quais são as possibilidades de atuação do profissional nessa área. E também fala sobre como que é a postura, o comportamento do profissional que quer atuar nessa área. E depois, ele vai para uma parte mais prática, que é falando propriamente sobre os laudos que estão relacionados a essa área de engenharia legal. E aí, ele finalmente parte para uma parte mais específica, que é alguns casos de patologias das edificações. Porque esse livro, ele trata muito mais sobre patologias, perícias e laudos na área de patologias, do que perícias e laudos na área de avaliações. Ele só cita a área de avaliações, então não é o objetivo desse livro falar sobre avaliações, mas ele apresenta para você ter uma ideia geral se é isso que você quer seguir. E, inclusive, esse negócio de ideia geral, eu entendi que é o objetivo desse livro. Que você, como vocês podem ver, né? Ele não é um livro assim, super, não é uma enciclopédia. Ele é um livro realmente para você começar a ter uma visão mais aberta sobre o que é essa área e as possibilidades que ela pode te dar na sua carreira. E, inclusive, essa é a visão que a própria autora tem sobre essa obra. Aqui na última parte, na conclusão, ela diz assim: esse trabalho teve como objetivo, um dos objetivos principais, demonstrar a amplitude da área da engenharia legal e auxiliar os profissionais que desejam conhecer esse mercado de trabalho que cresce cada vez mais. E é verdade esse negócio de que esse é um mercado que vai crescer cada vez mais. Tanto porque as nossas obras estão ficando cada vez mais velhas e exigem manutenção, exigem conhecimento de patologias das edificações e também de como elaborar os laudos, como pelo que a gente vê das más práticas executivas e às vezes até mesmo de projeto que geram problemas nas obras, às vezes com poucos anos de vida, e elas acabam prejudicando a vida útil do edifício. Então é nosso trabalho prevenir que essa edificação vá a óbito, né, de certa forma, que ela seja demolida antes do final da sua vida útil prevista de projeto. Então, se você quiser comprar esse livro, eu garanto para você, selo Cibele de garantia, que você não vai se arrepender. E cada centavo que você gastar nesse livro, você vai receber de volta em valor e em conhecimento que vão te ajudar a começar na sua carreira e a ter uma visão geral realmente de se é isso mesmo que você quer seguir. E esse livro é bem barato pelo valor em termos de conhecimento que ele retorna para nós, né, quando a gente lê. Então, super recomendo que você faça esse investimento. É um investimento baixo,
E você pode comprar esse livro pelo link que eu deixei aqui na descrição da Amazon. Aproveita e já compra esse livro, já coloca lá no seu carrinho e compra junto com os outros livros que você tem lá para você ganhar frete grátis. Eu costumo fazer isso. Então, pessoal, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha ajudado você a decidir se é realmente esse livro que você precisava no começo da sua carreira, se vale a pena ou não o investimento. E se você gostou, deixa o seu curtir aqui e também deixa um comentário falando sobre o que mais te chamou a atenção nesse livro e por que você gostaria ou não gostaria de comprar esse livro. Também, se você quiser, fique à vontade para deixar um comentário me dando alguma sugestão de qual outro livro que você gostaria que eu fizesse uma revisão, algum livro que você está pensando a comprar nessa área, que eu posso fazer uma revisão aqui para você também decidir se vale ou não vale a pena esse investimento. Então é isso aí, pessoal, não esquece de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal, deixar um comentário, tudo isso me ajuda muito e também ajuda que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. Foi um prazer ter você por aqui, eu espero ver você de novo nos próximos vídeos, então até mais!